vocês? Olha, tem jogo amanhã? Tem. As notícias são animadoras? Nem tanto. Muita coisa aconteceu durante a semana. Então eu vou fazer um vídeo para basicamente te deixar mais levinho nessa sexta-feira e te contar todos os bastidores que eu tive recentemente no último jogo da Sul-Americana, que eu trabalhei como mobile da Comebol. Então você que tem curiosidade sobre o trabalho jornalístico da coisa, eu acho que você vai gostar bastante de saber principalmente a diferença de cobertura de repórter para uma coisa mais institucional. Então se você quer saber mais, fica por aí. Eu já peço para você deixar seu like, seu hype e sua inscrição neste belo canal. Amanhã tem jogo, amanhã tem live normalmente, inclusive pós-jogo. No último eu não consegui fazer justamente por estar nesse trabalho da Comebol, então eu não consegui abrir live pós-jogo pra gente comentar. Mas amanhã normalmente estarei por aqui, fechou? Bom, eu queria falar um pouquinho, principalmente, sobre as diferenças. Eu acho que é a parte mais curiosa que eu tenho de toda essa experiência, porque na reportagem, quando eu por setorista da Vila, o olhar é muito mais apurado para notícia, né? Então, se é coisa polêmica, se não é, se tem alguma coisa no jogo ou não, as limitações que eu tenho também dentro do estádio, obviamente. Mas eu vou falar principalmente da parte de Comebol, porque de setoristas vocês já sabem, já acompanham, já estão dentro dessa bolha que é o meu trabalho de setorista. Então, a reportagem por si só vocês já sabem da liberdade que eu tenho para estar fazendo de tudo um pouco. Já como mobile da Comebol, as coisas são mais. Bom, é nada mais, nada menos do que a Comebol. Então, as coisas são mais fechadinhas, né? Então, por exemplo, ocorreu essa última polêmica em relação ao vestiário, o Neymar teria falado sobre bom tempo e Ananias e tal. A Comebol não aborda isso, por exemplo, numa zona mista. Isso não interessa para a parte institucional da Comebol. Então, por ser um perfil de rede social que aborda o campeonato em si, os lances mais perigosos ou situações que possam ser até virais, né? Por exemplo, o Neymar abraçando uma criança e a criança se emocionando, o Neymar interagindo diretamente com a minha câmera. Isso vale para a rede social da Comebol. O mais do que isso, normalmente não, né? Não é válido para Comebol. Então eu não me debrucei em cima da situação de Neymar, Bom Tempo, Ananias e tudo que envolveu o vestiário, porque não era uma coisa que interessava a instituição. O que faz bastante sentido também, pensando que quem quer saber disso vai abrir portais e não a rede social da Comebol, né? Então, só para você ter uma noção, por exemplo, que eu acho que esse é um ponto bem interessante de separação de setores mesmo de cobertura. Um ponto muito legal também é o que eu faço pela Comebol quando eu tô no jogo. Porque quando eu tô como setorista, eu gravo lance de gol às vezes, sim. Mas mais do que isso, eu tô com um olhar mais apurado em relação à partida. Então, quem foi bem, quem foi mal, se tem alguma situação na torcida, se tem grito de torcida xingando a diretoria, se tem algum protesto, se tem faixa. Enfim, algo mais observador de clima, temperatura do jogo. Pela Comebol, eu nada mais faço do que estar absolutamente tensa, tentando pegar tudo que tá dentro do jogo. Eu faço, como eu disse, a parte de rede social do jogo para Comebol e Sul-Americana. Então, tudo que acontece dentro da partida e principalmente em movimento do jogo, eu fico com o celular direcionado desde o meio campo, porque caso eu tenha um lance perigoso, eu tenho que pegar o lance perfeitinho do gol para ir para as redes sociais da Comebol. Então você imagina a tensão de não poder errar, principalmente, mas mais do que isso, estar direcionada direitinho, sentada atrás do gol, que é o meu posicionamento, que tem atrás das placas, tem as plaquinhas dos veículos que estão por ali, as transmissões. Todo mundo que está com o direito de transmissão está ali atrás, fotógrafo está ali atrás também, tem minha plaquinha, então eu fico normalmente atrás do gol e eu tenho que ficar direcionada para o lance do jogo, nesse movimento contínuo por 45, 50 minutos. A dor nas costas depois, meus amigos, a lombar, oh papai, que delícia. Porque eu acho que a tensão toma muita conta da minha cobertura nessas horas, justamente por... Eu já fiz algumas vezes, tá? Ao longo do tempo foi ficando mais tranquilo. Mas o receio de não pegar alguma coisa, de perder algum lance e não ir pra rede institucional da competição, me quebra, então eu tenho essa pressão sobre mim mesma, tá? Nem existe essa pressão necessariamente de quem faz a cobertura comigo ou me cobra alguma coisa do tipo, mas eu sou muito centrada na ideia de que a rede institucional é o principal ponto da competição, né? Comebol, Sul-Americana, um jogo Sul-Americano assim, os lances de gol em uma rede social, pra mim é uma falha. Então eu fico tensa aqui atrás do gol, tentando pegar absolutamente tudo. E quando é o gol adversário, eu dou aquele zoom pelo meu celular, a imagem sai um pouco mais distorcida, mas eu sempre tento entregar também. O principal ponto é quando eu fico a depender de qual gol, né? De qual gol que tá realizado o jogo, né? Por exemplo, o último valia o gol do Santos, não, o gol da Universidade, porque eu precisava dos ataques do Santos.
E a gente sempre vai em 2 nessa cobertura, tá? Tem a pessoa que fica com a câmera e eu que fico pelo celular. Já aconteceu da gente ficar em gols diferentes, já aconteceu da gente ficar no mesmo lado. Então depende muito do que a Conmebol prefere, a depender do nível da partida. Nesse caso, obviamente, valia o Santos. Então a gente pegou só os ataques do Santos e do outro lado eu pegava por Zoom o ataque do outro adversário. E outra coisa que eu acho que é legal de saber é zona mista, porque vocês estão acostumados a ver agora, né? A zona mista na Sul-Americana é obrigatória, a Conmebol promove essa zona mista, nos outros campeonatos não é obrigatório, então o Santos não faz. Deveria, porque é muito útil para todos, eu acho. Para o repórter conseguir chegar ao jogador e perguntar o que quiser, para o jogador se posicionar, para vocês terem acesso a ainda mais conteúdos logo depois do jogo tá quente, mas o Santos não faz. Na Sul-Americana é obrigatória, a Conmebol obriga o clube a fazer essa zona mista e tem que ser no mínimo, se eu não me engano, para 3 jogadores. E aí vem o lado novamente muito peculiar da coisa, que é, eu dentro de uma zona mista como repórter, eu não estou nem aí para nada. Eu me debruço, eu pergunto, eu falo sobre o que eu quiser, eu abordo, eu posso falar, não quero esse, pode passar reto, não, esse aqui eu quero, fala comigo, tento abordar, tento me aproximar, posso falar sobre qual assunto que eu quiser. Sobre o jogo, sobre alguma coisa pessoal, sobre a situação do vestiário, sobre o que eu quiser. E novamente, estando do lado de cá, pela Conmebol, não me interessa a parte polêmica. Então eu teria que fazer uma pergunta, por exemplo, se o Neymar parasse e fizesse mais respostas para a imprensa, porque, abre parênteses, o Neymar parou na zona mista e prometeu uma pergunta para cada cercado que tinha na zona mista. Então vem os com direito de transmissão, então era SBT, Cazé e a Conmebol, e a ESPN, verdade. Aqui no meio, na meiuca tinham TVs e do lado de cá imprensa escrita e digital. Então eram cercadinhos, tá? Entre 3 cercados muito pequenos, infelizmente, para os repórteres fazerem essas perguntas. Eu, por estar do lado de cada coisa, eu não posso falar: olá, Neymar, é verdade que você falou por um tempão merda e que o Ananias fez o pênalti e você ficou puto? Isso pra Conmebol não vale, porque quem vai acessar a rede social da Conmebol quer saber de forma geral sobre o Neymar, não necessariamente sobre algo específico de Santos. Meu primo, que é corintiano, se acessar a Conmebol, vai querer saber, por exemplo, o Neymar voltou da seleção e foi pro Santos, né? E como que estão as coisas? É mais nessa linha que vale para a Conmebol. Então eu perguntaria, por exemplo, cara, você voltou da seleção, o que você encontrou de diferente no Santos? Você volta mais animado? Você volta com outra mentalidade? A pressão da seleção passou? Eu acho que esse é o tipo de pergunta que eu faria. Como o Neymar chegou e disse, eu vou responder uma pergunta, tinha um trio de repórteres aqui do meu lado que precisavam saber dessa situação polêmica e só eu, tadinha aqui do meu lado, querendo saber sobre algo ameno. Então, nesse espaço, a maioria venceu. E elas fizeram essa pergunta, eu até reforcei a pergunta e não gravei para a Conmebol, querendo saber o que o Neymar falou nessa zona mista, ele responde sobre a situação da Chapecoense e ele vai embora, ele não dá a chance de outra pergunta para nós, tá? Então, não é que, deixou de fazer tal pergunta. Teve gente que nem teve a opção de fazer, por exemplo, o segundo cercado conseguiram, uma pessoa conseguiu perguntar de seleção, o último cercado não fizeram pergunta porque um tentou passar em cima do outro querendo falar. E ninguém falou nada. Ficou um burburinho de tentando chamar o Neymar e ninguém falou nada. E ele saiu, foi embora e falou sobre o mental. Aquela coisa sobre o mental. Então, pra vocês terem ideia, que a zona mista de fato é muito maluca pela quantidade de coisas que acontecem dentro dela, mas mais do que isso tem regras, e tem regras ainda mais específicas se tratando de Neymar. Então o Neymar não ia responder 6 perguntas, 12 perguntas, como por exemplo um Brasão responde. O Brasão parou, falou 3 aqui, 4 aqui, quem quisesse perguntar o Brasão ia se colocar a essa disposição. O Neymar chegou e falou, respondo uma para cada cercado, então são 3 perguntas. 3 perguntas para 27 pessoas que tinham naquela zona mista. Então se você não vai na Vila Belmiro, não crie a má impressão de que a reportagem geral, tá? Eu não falo nem de mim, porque, novamente, eu nem ia perguntar sobre isso. Mas a reportagem não conseguiu perguntar, ou, nossa, não se interessaram. Não teve como perguntar, porque o Neymar não estava disposto. Ele falou, uma pergunta pra cá. Aí ele dava um passinho pro lado, segundo cercado de TV, uma pergunta aqui. É seleção? Seleção. E aqui, vão perguntar, Neymar, não sei o que, Neymar, você... Não ouvi nada. Foi embora. Foi isso que aconteceu na zona mista. Então, essa é a grande diferença também. Na zona mista, eu acabei ocupando um espaço tão neutro, por ser um lado institucional, que eu não consegui fazer a pergunta que eu gostaria. E todo o restante queria saber de uma única coisa, que era o posicionamento do Neymar sobre essa polêmica de questão de vestiário, em que ele desmentiu, e vocês, enfim, todo mundo que acompanha já sabe. Mas é isso, eu acho que esse é um conteúdo legal para vocês terem noção dos dois lados.
A Gabi Repórter... A Gabi Repórter numa zona mista é insuportável. E a Gabi, lado institucional, em que eu tô freelando para uma instituição que tem mais interesse em saber de outros assuntos e de beneficiar a instituição em si, que não é nada de errado também, né? É mais amena. Ela é mais... Ok, então você não quer falar? Tudo bem, vai. É isso, amigos. Acho que esses são os principais pontos de cobertura. Acho que tem a questão do gramado. Estar no gramado também é muito legal. Quando eu vou, como setorista da vila, eu fico na cabine, ou seja, ali no quarto andar, na frente do portão 17. E quando eu tô pela Comebol, eu fico no gramado. Eu acho que essa parte também é bem legal de falar, porque, cara, surreal como você consegue ouvir tudo de dentro do gramado. E o clima é muito diferente de dentro do gramado. Você sente como se fosse a energia vindo de dentro pra dentro. É engraçado. Quando eu tô a nível torcida, dá pra ter noção, mas não da forma que você tá no gramado. Gente, tudo se ouve. Os jogadores ouvem tudo que vocês falam. Absolutamente tudo que vocês falam, tá? Então, por exemplo, atrás do gol, no segundo tempo, o Gabriel Menino entrou e eu tava atrás do gol, fazendo meu movimento contínuo de 57 minutos. E eu ouvi, e nem vi quem foi, tá? Mas eu ouvi o Gabriel Menino começando a vir afundando pra cruzar e começaram a gritar: calma, seleção! Calma, segura, tá tudo bem, seleção! Com a forma de deboche, provocação, mas nada incitando alguma coisa, ódio ou coisa do tipo, mas isso eu ouvi, o Gabriel Menino também ouviu, porque ele tava a 3 metros de mim. Então ele também ouviu. Tudo se ouve dentro do gramado, principalmente para vocês que estão ainda mais próximos ali da grade. Tudo se ouve. Quem tá a nível gramado, então, ali perto do 21, do lado contrário do 17, se ouve tudo. E o clima muda muito conforme a torcida grita, realmente. Muito louco isso, tá? Eu não conseguia ter noção até fazer essas coberturas de freela pra Comebol, CBF, que eu fiz recentemente. É muito maluco como no gramado você realmente tem acesso a muita energia diferente do que tá a nível da torcida. Então, os jogadores ouvem vocês. Saibam disso. Então, pro bem e pro mal, tá? Se você incentiva, incentiva. Se você avacalha, ele ouve também. E aí, dependendo de como isso afeta ou não, aí já é que o jogador, mas ele ouve, tá bom? E é isso, eu acho que é muito maneiro ter essa oportunidade. Jamais imaginei que meu trabalho chegaria a um nível institucional assim. Muito, muito, muito gratificante e da hora pra mim. Então foi muito legal e é gostoso também trabalhar dessa forma. Eu acho que eu exploro outras áreas do que eu não faço no dia a dia. Me debruço em rede social, me debruço em outro olhar também, né? Então foi muito bacana. É isso, amigos. Se vocês têm mais curiosidades, eu posso fazer uma parte 2, se interessar a você. Deixa aqui nos comentários se vocês têm outras perguntas sobre o lado institucional, ou parte gramado, ou curiosidades do que eu vi, enfim, fiquem à vontade. Mas acho que é muito maneiro de compartilhar isso com vocês e algumas curiosidades que eu imaginava que talvez não chegasse até vocês. Fechou? Muito obrigada se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve e hypa o vídeo, que é muito importante hypar, tá? Que aí o YouTube fala, caraca, tá gastando os hype dele aqui? Vou mandar esse vídeo pra home. E aí você me ajuda, fechou? Um beijo, amanhã tem jogo e live, então eu espero você. Até lá!